crime, nós não vamos avançar para outra matéria, mas ficou faltando falar de algumas questões importantes na aula passada, tá? Encaminhei para vocês já também o link da aula, para que vocês possam utilizar para estudo também para a prova, né? Além da revisão que a gente vai ter na semana que vem. Lembrando que na semana que vem é o nosso dia de entrega do trabalho. Né? Semana que vem, dia 18, né? 17 a entrega do trabalho, que eu passei para vocês, que vale nota para A2. Tá? Bom, vamos iniciar então aqui o nosso estudo. E na aula passada nós falamos sobre teoria econômica do crime. Ao entrar nessa matéria de teoria econômica do crime, nós relembramos algo que nós vínhamos falando desde o primeiro bimestre, né? Quando nós falávamos da interação da economia com o direito, nós falávamos justamente do que nós chamamos de incentivos. A lei como um mecanismo que gerava incentivos ao comportamento dos agentes. Isso eu posso entender como agente econômico, agente social, tá? Os incentivos são aqueles sinais que nos levam a colocar pesos diferentes entre benefícios e custos de determinadas ações. Né? O incentivo ele pode ser um incentivo financeiro, ele pode ser um incentivo moral, reputacional. Tá? Então tem uma série de incentivos diferentes, mas todos eles caminham no sentido de ou entrar mentalmente num cálculo de benefício ou custo. Por que isso é importante? Porque, como nós também cansamos de falar, a economia entende o ser humano como um agente racional com a sua conduta voltada a resultados. Ou seja, a economia entende o ser humano como uma pessoa, como um ser que analisa as suas ações do ponto de vista consequencialista. Então, nós, enquanto seres humanos, olhamos para o cenário, tomamos as nossas atitudes, na maioria esmagadora das vezes, analisando qual será o resultado dessa nossa atitude. Se esse resultado for positivo, nós tendemos a executar aquela ação. Se esse resultado for negativo, nós não vamos executar essa ação. E essa ação só é tomada mediante a análise do cenário, né? Todos os sinais que são passados para a gente, e sem dúvida a lei é um sinal muito importante, né? Então a lei ela pode incentivar positivamente, né? Tentar empurrar uma determinada conduta por parte da população, enquanto ela pode tentar vedar, desencorajar uma determinada conduta pela população. E a lei penal, ela é a lei normalmente mais dura de uma sociedade, porque o direito entende a ciência penal como aquela última alternativa para tentar conter danos, desencorajar condutas indesejáveis, né? O direito penal é a última solução para tentar enquadrar o comportamento dos indivíduos. É a última alternativa que nós temos do ponto de vista jurídico. Tá? Porém, a economia não entende o direito penal necessariamente como um campo especial. Tá? Quem já estudou direito penal, quem está em períodos mais avançados, ou vocês imaginam que nesse terceiro período já tenham começado a estudar direito penal, vocês percebem que os institutos do direito penal, o direito material penal, ele é um direito bem diferente do direito civil. Ele é um direito bem diferente de outros campos que nós temos na ciência jurídica. Né? O direito penal tem institutos próprios, abordagens próximas, uma estrutura de raciocínio muito própria, que tem poucos paralelos, às vezes, com outras áreas. Porém, do ponto de vista econômico, o direito penal ele é apenas mais uma forma de incentivo, mais uma forma de controle das atividades que podem ser consideradas nocivas pelo tecido social. Então, se ficar comprovado, ou se for racionalmente válido, uma explicação, por exemplo, de que o direito administrativo cuida melhor de uma situação, que o direito civil cuida melhor de uma determinada conduta do que o direito penal, do ponto de vista econômico, nós não teríamos qualquer óbice, nenhum tipo de objeção
para que aquele determinado assunto fosse tratado por outra ciência que não o direito penal. Porque, novamente, a economia não enxerga no direito penal nenhum campo especial, mas uma forma de controle de determinados comportamentos, que será medido, obviamente, assim como toda abordagem da análise econômica do direito, por alguma medida de eficiência. Tá? Avançando um pouco nas origens dessa abordagem econômica do direito penal, dessa teoria econômica do crime, nós falamos que o principal teórico, aliás, o primeiro teórico, e até hoje o principal teórico da análise econômica do direito penal ou da teoria econômica do crime, foi o economista Gary Becker. Gary Becker, lá no final dos anos 60, início da década de 70, ele publica um artigo utilizando métodos econômicos que nós chamamos na economia, quando eles envolvem matemática, fórmulas, etc., de métodos econométricos. Então, ele utiliza determinados modelos econômicos, métodos econômicos, para fazer uma análise da conduta criminosa e da punição dessas condutas dentro da sociedade americana. E, ao fazer isso, ele aproxima a economia do direito de uma forma, embora nós encontremos o raciocínio presente em outras obras muito antigas, mas da forma como ele colocou, de uma maneira muito inovadora, justamente porque ele utilizava métodos matemáticos para tentar comprovar o ponto que ele levantava naquele momento sobre o raciocínio econômico do agente criminoso. Esse raciocínio econômico, ele tem justamente como pano de fundo a ideia de que o criminoso, ele é um agente racional. Da mesma forma que nós olhamos um produto no supermercado, esse produto aqui custa tantos reais, esse produto aqui me dá um determinado benefício, tá caro, tá barato. Da mesma forma que nós fazemos isso, o criminoso, ele olha para aquele proveito do crime, analisa quais seriam os custos dele e ele decide se vale a pena ou não cometer o crime. Tá? Então, Gary Becker, ele sustenta e demonstra matematicamente que existe um fundamento econômico por trás da decisão de cometer um crime ou não. Os criminosos, assim como um consumidor, ele vai avaliar os benefícios e os custos dessa ação que ele pretende empreender. Tá? Então, o Becker, utilizando esse raciocínio econômico, ele consegue, se o agente criminoso ele possui uma racionalidade econômica, e se a racionalidade econômica responde a incentivos, o agente criminoso também responde a incentivos. Tá? Se um consumidor ele olha um produto que está caro, ele deixa de consumir. Se aquele produto está barato, ele consome, os incentivos foram mudados. O preço que tinha na prateleira mudou. Isso mudou o comportamento do consumidor. Quando o custo do produto era muito alto, ele não comprava. Quando o custo do produto era barato, ele comprava. Então, houve uma mudança na conduta daquele consumidor. Bem, se o criminoso ele tem um raciocínio similar quando ele olha para o crime, significa, então, que esse criminoso ele irá responder às mudanças de incentivos dentro do ambiente. Se os incentivos mudam, o balanço que ele faz entre benefícios e custos se altera e, consequentemente, a ação daquele criminoso passa a ser diferente. Por que isso? Bom, isso é trivial, né? Claro que isso fica claro, você falando dessa... Claro que eu concordo, né? Isso é trivial, não tem nada de muito diferente nesse raciocínio. Só que naquela época, lá na década de 60, início da década de 70, a ciência criminal ela passava por um embate entre duas teorias que, em última instância, davam muito pouca importância ao papel da racionalidade do agente. Porque, naquele momento, as teorias predominantes dentro do direito criminal, de um lado diziam que o criminoso ele era como se fosse um retardado mental. A cabeça dele funcionava diferente. Tá? Esse nome hoje, né, acaba sendo um nome meio pejorativo, né? Acaba que tentar evitar, né, essa denominação.
Mas é para dar uma dimensão de que, naquele momento, uma parte da teoria criminal sustentava que a mente dos criminosos, assim como uma pessoa que tivesse algum tipo de deficiência, ela operava diferente da maioria da população, certo? Então, hoje, quando você tem uma pessoa que, de forma médica, né, ela tem algum tipo de diferença, algum tipo de desbalanceamento que causa um déficit cognitivo, ela é diagnosticada com algum tipo de desordem, né, mental, que hoje, né, recebem diversas denominações. Então, naquela época, uma parte da teoria sustentava isso. O criminoso, ele tinha a cabeça dele, ele funcionava diferente, ele não era uma pessoa normal, ele era uma pessoa psicótica, não sei se esse termo seria o termo correto do ponto de vista médico, mas era uma pessoa que tinha a sua cabeça funcionando de uma forma diferente da normalidade e que, por conta disso, ele deveria ser afastado do convívio social, porque aquela pessoa não teria recuperação, né? O problema dele era um problema de natureza, certo? Então, era como se você nascesse criminoso. Tá? Você tinha uma inclinação para o crime. Até hoje, né, essa teoria ainda existe, de certa forma, em alguns nichos. Né? Por outro lado, você tinha uma outra teoria que ganhava muita projeção e que vencia o debate de ideias naquele momento, que era uma teoria que encarava o criminoso como uma vítima do sistema. Né? Então, o criminoso ele era uma vítima de um sistema opressor, sistema capitalista, nesse caso, essa teoria fez muito sucesso no Ocidente, né? Não explicaria o crime, por exemplo, em sociedades de regime socialista, mas dizia que o criminoso ele era uma vítima da opressão social e que ele se insurgia contra o sistema. De toda forma, como nós falamos na aula passada, nós temos que, tanto uma teoria quanto a outra, colocam muito pouco peso, né, nos incentivos. Bom, se o criminoso ele é uma pessoa com a mente afetada, ou se o criminoso ele é um justiceiro social. Você está operando em outro nível de racionalidade, que não é a racionalidade das minúcias do dia a dia, dessas coisas que todo mundo raciocina da mesma forma. Você está dizendo que uma pessoa não é capaz de entender, ou ela não é capaz de entender, ou ela nunca será capaz de entender diferente a conduta dela, então é melhor você afastar ela, prende e nunca mais solta. Ou essa pessoa precisa de ajuda, ao invés dela precisar ser punida. Então, aquele comportamento precisa ser cuidado, ao invés dele ser repelido. Né? Quando Becker ele publica o seu artigo e ele demonstra de forma matemática o seu ponto, né? Ele traz dados para subsidiar a sua opinião, ele coloca essa discussão num outro patamar. Questões sociais podem ter sua relevância, eventualmente o criminoso ele pode ter uma desordem mental, mas de forma geral nós temos que os criminosos realizam raciocínios econômicos. Eles olham para o resultado do crime e se eles entenderem que aquele resultado compensa o risco que ele corre de uma punição, a probabilidade que ele corre de ser pego e punido, ele vai cometer o crime. Então, dentro daquele esquema gráfico que eu gosto de fazer com vocês para falar de benefícios e custos, se ele olha para o benefício dele do crime, imagina que isso aqui é uma barrinha, né? Se ele olha para o benefício dele, e esse benefício é desse tamanho, como se aqui fosse um plano gráfico, né? Então, se ele olha, e aqui é um eixo que vai aumentando de valor, se ele olha para o benefício desse crime, esse benefício ele é alto. Se ele olha para o custo desse crime, e esse custo é baixo, ele tem, dentro dessa diferença, o proveito do crime dele. Tá? Então, se ele entender que isso aqui, esse proveito do crime, é adequado para o risco que ele corre, ele vai cometer o crime. De forma geral, os criminosos pensam dessa forma. Ah, professor, mas e o crime passional? Uma pessoa que está totalmente influenciada pelo calor do momento, não é possível? O pai que vê uma filha sendo violentada e mata o agressor, uma pessoa que recebe uma traição de confiança e agride uma pessoa, isso não existe? Existe, sem dúvida. Mas a análise econômica do direito penal, a teoria econômica do crime, não tem a pretensão de explicar todos os comportamentos criminosos, ou seja, não tem a pretensão de explicar individualmente o cometimento do crime, mas sim fornecer uma solução geral.
que vai ser aplicável à maioria dos casos, porque simplesmente nenhuma teoria daria conta de cuidar e conseguir estruturar uma solução que abrangesse todos os casos. O que a teoria econômica do crime diz é que, de forma geral, quando nós analisamos a maioria das pessoas, dos criminosos, eles agem de forma racional, entendendo o crime como uma espécie de decisão econômica. Tá? E como eu falei, isso foi bastante diferente, bastante inovador naquela época. Então, Becker, ele utiliza o conceito de maximização da utilidade. Lembram que nós falamos sobre isso em vários momentos da nossa matéria, né? De maximizar a utilidade. O ser humano, ele é um agente maximizador de resultado, ou seja, ele vai olhar para a conduta criminosa, ele vai olhar para a sua conduta que ele quer tomar, ele vai olhar para o que ele está tentando obter. Em qualquer tipo de decisão, ele vai buscar maximizar o resultado dessa decisão. Isso envolve extrair o maior benefício possível de uma conduta com o menor nível, o menor custo possível dessa conduta. Tá? Então, quando nós dizemos que nós temos um indivíduo maximizador de utilidade, isso significa dizer que esse indivíduo ele vai tentar, imaginem que, novamente, isso aqui é o que nós chamamos de benefício. Então, isso aqui é o benefício. Isso aqui são os custos, ou benefícios e custos. Essa diferença é o que nós chamamos de utilidade. Tá? É o bem-estar que o indivíduo extrai de uma determinada ação, de uma determinada decisão dele. Essa utilidade, esse bem-estar, pode significar dinheiro, mas não necessariamente, tá? Pode significar dinheiro, mas não necessariamente, tá bom? Mas a maioria esmagadora das nossas decisões são tomadas nesse sentido. Qual o benefício que eu extraio? Qual é o custo que eu tenho para poder tomar essa decisão? Quando nós identificamos essas duas coisas, a nossa tendência é tentar aumentar o máximo o benefício e reduzir ao máximo esse nosso custo. Isso significa maximizar a utilidade, porque se esse custo se reduz, por exemplo, o bem-estar ele passa a ser maior. Então nós estamos maximizando, imagine que esse custo ele tivesse se reduzido, nós teríamos maximizado a nossa utilidade. Acabei apagando o quadradinho errado, mas imagine que isso aqui seja o nosso custo, então nós reduzimos, né, o nosso custo, nós temos mais utilidade, mais bem-estar na nossa conduta, né? Então nós maximizamos a nossa utilidade. O ser humano ele tenta fazer isso a todo momento. Então, por exemplo, se eu preciso ir ao shopping, vamos lá, eu preciso comprar um caderno, eu preciso comprar uma blusa, eu preciso comprar um sapato, tá? Se eu estou indo ao shopping, eu não vou lá comprar o caderno, aí eu volto para casa e eu tenho que usar essa camisa na semana que vem. Eu vou ao shopping de novo, compro a camisa. O sapato é para daqui a 2 semanas. Eu vou ao shopping, depois eu vou de novo. Não, eu vou ao shopping uma vez, eu compro tudo de vez e vou para casa. Porque senão eu vou gastar muita gasolina, certo? Eu estou tentando reduzir meu custo, ok? Como vendedor, eu estou precisando, eu tenho uma venda para fazer, a pessoa chega lá na minha loja e ele quer comprar a camisa, né? Então imagina que agora eu sou o vendedor que está recebendo aquela pessoa que foi comprar a camisa. Bom, deixa eu tentar te vender a camisa e o sapato, já que você precisa das duas coisas, estou maximizando meu benefício. Então tudo que a gente pensa em fazer é para tentar maximizar o nosso benefício ou reduzir o nosso custo. Essa é uma atitude racional. E o que a análise econômica do crime coloca como custos dentro da cabeça do criminoso? Quando o criminoso ele vai cometer o crime, ele entende como custo 2 componentes principais. Então, os custos do crime para a mentalidade ou para a racionalidade criminosa vão ser
a pena ou a sanção a qual aquela pessoa pode estar sujeita, então vai ser a sanção ou a pena, ou seja, o tamanho, né, da punição que ele tem. Essa punição não precisa ser uma punição de reclusão, pode ser uma multa, por exemplo. Ele vai olhar para essa sanção penal e ele vai olhar também para a probabilidade de cumprir a sanção. Ele sabe que esse cumprimento de sanção, de ser punido, ele sabe que essa punição que ele tem não é automática. Eu não cometo crime e já estou na cadeia. Eu cometo crime e se eu for pego, eu vou para a cadeia. Se eu for pego, se eu for condenado. Então tem várias etapas até chegar à sanção. Quando ele relaciona essas duas coisas, ele chega à ideia dos custos que ele tem para cometer o crime. Essa probabilidade de ser punido tem vários componentes, tá? Tem vários componentes, como, por exemplo, o tamanho da força policial é um componente determinante para a probabilidade de alguém ser pego, né? Então, se tiver mais policial na rua, eu tenho uma probabilidade maior. Se tiver mais promotor no Ministério Público, eu tenho a probabilidade maior de ser processado. Se tiver mais juiz julgando, eu tenho a probabilidade de ser processado. Então, o tamanho do aparato policial, a eficiência do sistema de justiça, que aí a gente pode decompor isso em uma série de coisas. Por exemplo, eficiência do sistema de justiça. Eu posso estar falando, por exemplo, de agilidade no julgamento. Quantidade de recurso. E uma série de outras coisas que nós poderíamos levantar se a gente ficasse falando. Essas duas aqui são mais clássicas porque afetam muito, né, a nossa realidade brasileira. Então, quando a gente olha pela ótica do criminoso e ele tem um sistema em que as penas são brandas ou ainda que elas sejam altas, ele tem uma baixa probabilidade de cumprir essa pena, seja porque existe pouco aparato policial, então ele não vai ser capturado, seja porque a eficiência desse aparato de justiça, tanto de captura quanto de processo e condenação, é baixo, ele tem uma baixa probabilidade no fim das contas, ele vai ter um custo muito reduzido. Então, quanto mais branda for a pena, quanto menor for a probabilidade dele ser punido, menores são os custos que mentalmente aquele criminoso vai computar na sua cabeça quando ele decidir cometer um crime. Tá? Se um criminoso ele considera que a pena dele é muito elevada ou que a probabilidade dele ser pego é muito grande, ou ambas as coisas, ele vai ter mentalmente um custo muito elevado. É como se essa punição, quer dizer, a sanção penal, né, a pena que ele teria que arcar e a probabilidade dele ser pego, isso fossem preços. Tá? Então, e a gente usa esse termo, né? É um preço muito alto a se pagar para eu fazer uma coisa errada. O preço de eu fazer uma coisa errada é um preço muito alto a se pagar, eu não estou disposto. Porque é justamente assim que a gente racionaliza, né? Então, o criminoso, quando ele olha para o ambiente e ele percebe que esse resultado, essa relação entre essas duas coisas, tem como resultado um valor muito alto, o custo dele é muito alto. Então, ele não vai cometer aquele crime, ou ele vai, às vezes, reconsiderar a sua propensão a cometer um crime, vai cometer um crime mais baixo, né? Bom, então, ao invés de eu roubar, eu vou só furtar, né? Então, não vou usar violência. Ao invés de tentar furtar uma televisão, eu vou furtar um rádio, né? Então, isso vai afetando mentalmente o cálculo criminoso de forma que a gente consiga... afetando o cálculo criminoso de maneira que o agente criminoso ele modifica a sua conduta de acordo com esses custos que ele percebe dentro do ambiente.
Mexer em benefício é um pouco mais difícil, né? Porque o benefício às vezes tem a ver com o valor financeiro que ele está perseguindo, né? Às vezes pode não ser financeiro, mas ele vai ter algum proveito social do crime dele, né? Por exemplo, matar um inimigo político, matar um desafeto, né? Então, mexer no benefício percebido é um pouco mais difícil. A parte de custos, ela é mais fácil de ser manipulada. E como eu falei, esse custo ele é obtido quase como uma multiplicação, né? Então eu tenho, vamos lá, 30 anos de pena, mas o agente ele percebe uma probabilidade de 10% dele arcar com essa pena. Então na cabeça dele é como se ele estivesse arriscando 3 anos de custo na cabeça dele, tá? Bom, mas se aí eu aumento o aparato policial, eu aumento a eficiência do sistema de justiça, e eu aumento isso aqui para 50%, 60% de probabilidade, eu aumento esse cálculo mental, por exemplo, para 18 anos de encarceramento. Ou seja, o custo dele passa de 3 para 18, exatamente como um preço. Tá? Isso significa dizer, pessoal, que se o agente criminoso ele responde a essa mudança do ambiente, significa que os incentivos que são fornecidos nesse ambiente podem aumentar ou diminuir a ocorrência do crime, certo? Se eu digo que um determinado país é muito rigoroso, tanto na penalidade quanto na eficiência do seu sistema criminal, muito provavelmente, isso já foi comprovado empiricamente, né, através da análise de dados, aquele país ele vai ter um índice de violência menor do que países que punem pouco ou quando nós temos uma baixa probabilidade de punição. E quando a gente olha para essa questão da punição, né, eu deveria ter falado isso olhando para esse slide, né, porque tudo que eu falei está dentro desse slide aqui. Quando a gente olha para essa probabilidade de punição, a ideia da análise econômica do direito não é necessariamente você ter a pena mais alta. Lembrem-se que nós temos como resultado do cálculo mental feito pelo agente criminoso, quando o agente criminoso ele vai realizar o cálculo mental, ele vai relacionar a sanção, ele relaciona a sanção, e é como se ele multiplicasse isso pela probabilidade de ser pego. Igor, tudo bem, eu já entendi que você falou isso. Mas o que eu quero que agora a gente foque é nas consequências de falar isso e realizar esse cálculo. Porque, por exemplo, se eu tenho um crime que tem 10 anos de pena e eu tenho 10% de probabilidade de punição, é como se esse agente criminoso ele estivesse calculando um custo para ele de 1 ano, que é 10 anos vezes 10%, 1 ano. Se eu tenho uma pena de 5 anos, mas eu tenho uma probabilidade de punição de 50%, é como se esse agente ele estivesse pensando numa punição de 2 anos e meio. Tá? Então, do ponto de vista prático, o que importa não é necessariamente eu ter sempre penas mais altas. Quando nós temos, né, a ocorrência de um crime que tem uma repercussão muito grande na sociedade, não demora um dia demora, não demora uma semana para você ver um projeto legislativo propondo o aumento de pena daquele tipo penal. Isso pode estar correto, tá? Pode ser que um aumento, quer dizer, isso vai estar correto, né? Porque eu estou mexendo em um dos fatores dessa equação, certo? Então, eu posso mexer nessa equação pelo lado da sanção, e normalmente a gente pensa nisso. Só que a gente não pode esquecer que, do ponto de vista da racionalidade do criminoso, a pena não é a única coisa que ele leva em consideração. Porque se eu aumento a pena, mas eu tenho um aparato policial muito ruim, eu tenho a eficiência do sistema criminal estatal muito baixo, né? Eu tenho poucos promotores, eu tenho poucos delegados, eu tenho poucos juízes, eu tenho uma tramitação lenta de processo, eu tenho um monte de recurso,
eu tenho um sistema processual que permite uma série de protelações, uma série de livramentos por mais variados motivos, às vezes eu estou deslocando a melhor solução, a solução ótima, do ponto de vista do direito penal sob a análise econômica. O que nós precisamos ter é uma solução ótima, ou seja, não interessa qual dos fatores eu vou mexer, o que eu preciso é um resultado melhor, tá? Então, se eu já tenho uma pena muito alta, eu tenho uma pena de homicídio de 30 anos aqui no Brasil. É uma pena relativamente alta, e eu tenho um recorde de homicídio, né? Será que as pessoas não se importam em ficar 30 anos encarceradas? Provavelmente elas se importam, né? Então, será que o problema não está sendo na eficiência do sistema criminal? Na eficiência do sistema? Será que eu não tenho um sistema processual muito ruim? Será que eu não tenho pouca gente investigando? Será que meu nível de resolução de crime não está muito baixo? Será que o nível de andamento dos inquéritos policiais não é insatisfatório? Então, talvez, ao invés de eu mexer nesse lado da equação, eu devesse olhar para esse ponto aqui. Agora, em países, por exemplo, que tem um sistema criminal muito eficiente, talvez seja melhor eu olhar para o lado da sanção. Às vezes a pena está branda. E aí eu estou tendo um problema criminal. Do ponto de vista da análise econômica do direito, não interessa a qual desses componentes a gente vai mexer. O que a gente precisa é mexer naquele componente que vai trazer uma solução ótima. O que seria essa solução ótima? É fazer com que haja uma dissuasão do crime, ou seja, que eu consiga impedir novos crimes. Tá? Aquele crime que aconteceu, esse dano já está causado. Tá? Então, uma grande parte daquele problema já foi. O que eu preciso pensar é em como fazer com que esse comportamento que trouxe danos agora, quando ele foi cometido, ele não seja replicado por outras pessoas. Ou seja, como que eu desencorajo esse tipo de conduta? Isso se chama dissuasão. E essa dissuasão, do ponto de vista econômico, quando nós tentamos... antes de eu entrar nesse ponto, a ideia é trazer uma dissuasão. O que seria essa dissuasão trazendo para o contexto econômico? Aí eu modificar a atitude daquela pessoa. Ou seja, eu devo mexer nos incentivos do ambiente para que a decisão tomada seja diferente. E essa decisão tomada pelo agente não é necessariamente entre cometer crime e não cometer crime. Não é preto no branco, tá? Mas essa dissuasão, ela pode ser marginal. Ou seja, considerando que qualquer um concordaria que ter crime zero é quase impossível você ter uma criminalidade zero numa sociedade, esse nível de dissuasão, ele deve tentar comprimir a gravidade da conduta dos agentes criminosos. Ou seja, eu devo tentar reduzir o dano do crime, fazendo com que, inclusive, o mecanismo de incentivo ele seja estruturado para fazer com que, se o agente vai cometer um crime, que ele cometa o crime menos grave. Tá? Então, o mecanismo de dissuasão, ele, uma vez que nós não conseguiremos eliminar totalmente o crime, ele deve tentar reduzir ao máximo a gravidade das condutas e, consequentemente, dos seus resultados. Tá? Novamente, considerando que eu não consigo eliminar totalmente o crime, eu devo me preocupar com fazer com que essa conduta criminosa ela seja achatada. Tá? Eu tento reduzir os danos que o crime vai causar numa sociedade. Então, essa seria uma solução ótima. E quando eu falo nessa dissuasão do crime, como nós colocamos aqui em cima, não necessariamente eu vou ter uma sanção. Porque quando eu penso em sanção, em penalidade, nós temos algumas abordagens em relação a essa penalidade. Nós temos alguns componentes
que devem ser considerados quando você pensa em punir um crime. Por exemplo, eu posso optar, dentro do aspecto da sanção, eu posso optar por exemplo, retribuir o dano. Ou seja, eu tentar causar um sofrimento àquela pessoa. Ou seja, retribuir o dano seria mais ou menos você tentar causar um sofrimento ao criminoso, tá? Esse sofrimento, ele não precisa ser um sofrimento físico, tá? Mas poderia ser, por exemplo, uma prisão perpétua para quem comete homicídio, uma pena monetária para quem comete um crime de corrupção ou mesmo um furto, uma reclusão maior para crimes cada vez mais graves. Só que essa retribuição do dano, nós temos que considerar se ela será ótima para dissuadir novos crimes, ou ela será apenas uma satisfação para quem foi ofendido. Porque, sem dúvida, a vítima, a família da vítima, os amigos da vítima de qualquer crime, eles desejam uma punição dura, né? Eles desejam que a pessoa sofra um mal equivalente a pelo menos ao que foi infligido, né? Aquela vítima. Mas será que esse tipo de conduta é o tipo de conduta, é o melhor tipo de conduta para você prevenir novos crimes? Um outro ponto que nós podemos pensar é ressocializar aquele preso, ressocializar o criminoso. Bom, considerando que um criminoso que cumpra sua pena, ele tem uma probabilidade de voltar a delinquir, será que vale a pena eu tentar recuperar socialmente e economicamente aquela pessoa, e reintegrar ela à sociedade, economicamente, o criminoso? Desse ponto de vista, nós temos que olhar para os custos. Será que isso é ótimo em termos de custos? Para a sociedade? Até que ponto vale a pena gastar dinheiro para ressocializar um preso? Será que não seria melhor deixar essa pessoa com uma pena mais alta? De que ponto de vista você considerar a ressocialização vai dissuadir novos crimes? Tá? Ou ainda, não punir essa pessoa, ou seria neutralizar a conduta criminosa, a conduta, como, por exemplo, uma delação premiada. Eu deixo de punir aquela pessoa se ela me der informações sobre novos crimes. Mas até que ponto isso é ótimo para novamente dissuadir, né? Ótimo para dissuadir novos crimes. Então, vocês vejam que tem diversas maneiras de você olhar para essas sanções criminais. Do ponto de vista da análise econômica do direito, não interessa muito se você vai causar um sofrimento, se você vai ressocializar o criminoso, se você vai neutralizar a conduta daquele criminoso. O que interessa, no fim das contas, é a eficiência da pena no sentido da dissuasão de novos crimes. Ok? E eu falei para vocês que essa dissuasão, ela não vai ser total, tá? Para que a gente imaginasse uma dissuasão total de crime, provavelmente eu teria que gastar tanto dinheiro quanto colocar uma dissuasão total. Ela significa tanto dinheiro que seria o equivalente a eu ter praticamente um policial em cada esquina, eu ter um batalhão de promotores, de juízes, mas até que ponto isso é viável economicamente, eficiente do ponto de vista financeiro, econômico para a sociedade, tá? Então, lembre-se que quando nós falamos na aula passada sobre a abordagem econômica do crime, eu coloquei para vocês como primeira preocupação a eficiência do ponto de vista de dissuasão de novos crimes, ou seja, o aparato criminal
do ponto de vista do Estado, ele deve ser estruturado para dissuadir novos crimes, mas ele tem que ter uma preocupação com a eficiência financeira, com uma boa alocação dos recursos financeiros que aquela sociedade está gastando. Então, para eu ter uma dissuasão ótima, eu precisaria gastar tanto dinheiro que não justificaria. Uma outra preocupação do direito penal, sob a ótica da análise econômica do direito, é relacionar justamente os gastos que nós temos para manter esse aparato frente ao resultado que nós obtemos. Então, será que se justifica eu ter tanto dinheiro gasto frente aos resultados? Uma área de aplicação muito interessante e muito utilizada da economia dentro da ciência penal é a análise, por exemplo, da política antidrogas que é praticada em quase todo o mundo, né? Temos os Estados Unidos como grande expoente desse tipo de política, mas ele é um modelo utilizado em praticamente todo mundo, que é um modelo de tolerância zero a determinadas drogas, né? Com imposição de penas, etc., a crimes de tráfico, crimes de porte de drogas até uma determinada quantidade, a partir de uma determinada quantidade, etc. Então, será que compensa a gente ter esse gasto tão grande do ponto de vista estatal frente aos resultados que essa política obtém? Será que ela é eficiente agora, nesse sentido, do ponto de vista econômico, financeiro? Essa eficiência, então, quando nós olhamos para a estrutura do direito penal, não tem necessariamente só que ser observada no sentido de resultados do crime, que sem dúvida é o objetivo principal, mas um objetivo secundário é tentar alocar o recurso da população, que é escasso, né? O dinheiro que o Estado possui é um dinheiro escasso. Nós deveríamos tentar colocar esse dinheiro para que ele fosse também utilizado de forma eficiente. Então, a cada real que eu gasto com um aparato policial, com um aparato de processo criminal, etc., com prisões, etc., qual é o nível de retorno que eu tenho enquanto redução da criminalidade? Tá? Esse aspecto da dissuasão do crime, ele não é absoluto. É isso que eu queria colocar em última instância para vocês. O aspecto da dissuasão do crime, ele não é absoluto. Ele deve ser relacionado com a medida de eficiência financeira desses gastos que estão sendo utilizados. Eu trouxe para vocês um exemplo na aula passada, eu vou ficar devendo passar o vídeo, senão vai ficar longo, mas nos Estados Unidos, algumas localidades, elas estão abrindo mão de punir porque entendem que o gasto que era tido com policiais, câmeras de segurança, promotores, juízes, prisões, para punir pequenos delitos de furto, esse gasto ultrapassava o prejuízo econômico dos furtos. E essa é uma conclusão muito polêmica, né? Você olhar e entender que o nível de dinheiro que você gastaria para combater um crime de menor potencial lesivo não se justifica, logo é melhor que esses crimes aconteçam. Essa é uma conclusão extremamente desconfortável, né? Sob qualquer ponto de vista exclusivamente jurídico. E não à toa, nós tivemos a análise econômica do crime, ou a teoria econômica do crime, muito contestada desde que ela foi lançada, por diversos pontos. Um dos pontos, sem dúvida, tem a ver com isso, né? Uma vez que nós temos uma subordinação do direito também criminal a uma medida de eficiência, então, toda vez que nós temos a subordinação do direito a uma medida de eficiência, será que nós não estamos nos descuidando, por exemplo, de aspectos éticos? Será que o crime ele não deveria ser combatido simplesmente porque o crime é errado e isso deveria ser feito? Não importa o custo? Óbvio que importa, né? Mas vocês entenderam a provocação. Então, uma das críticas que foram feitas, à análise econômica do direito penal, tem a ver justamente com essa primazia de medidas objetivas
sem carga valorativa. Ou seja, será que o crime em si mesmo ele não deveria ser punido simplesmente por ser crime, por ser uma conduta reprovável? Será que a gente vai ter que subordinar todo o sistema criminal a uma lógica econômica? Será que isso é adequado? Será que no longo prazo isso não teria implicações morais para a sociedade e, consequentemente, implicações sociais? Então, uma das críticas feitas à análise econômica do direito penal foi essa, de que nós estaríamos subordinando valores éticos que, nesse ponto de vista de quem critica, eles estariam numa escala superior a valores menores, como valores de eficiência. Tá? Então, uma das críticas formalizadas contra a teoria econômica do crime tem a ver com o aspecto ético. Uma outra crítica muito utilizada em relação à teoria econômica do crime é que, ok, essa teoria faz sentido, mas e os crimes que não atendem necessariamente a uma lógica econômica, né? Como, por exemplo, o crime o crime passional, como eu coloquei, crimes de agressões físicas. Então, será que uma pessoa no calor do momento ela vai parar para pensar em relação aos custos e benefícios da ação dela, né? Então, se a gente tiver toda a estrutura do direito penal montada para cuidar dessas situações gerais, será que casos específicos não passariam ao largo disso e poderiam ter, às vezes, uma punição muito branda ou uma punição inadequada por parte do direito penal? Então, o fato de que essa abordagem econômica pode fazer escapar determinadas condutas extremamente reprováveis também é um fato a ser considerado. Como nós argumentamos no início, né, da aula, como nós argumentamos na aula anterior e no início dessa nossa aula, enquanto revíamos o conteúdo da aula passada, a própria análise econômica do direito penal, a teoria econômica do crime, ela não se propõe desde o início a explicar todas as situações. Tá? Então, ela já se defende dessas críticas no sentido de tentar fornecer uma explicação geral. Bom, isso não modifica o fato de que nós temos que considerar, né, esses casos que são exceções, de que forma isso seria trabalhado dentro de um sistema montado, nos pilares, né, da teoria econômica do crime. Isso seria um problema a ser considerado. Mas, sem dúvida, a crítica mais contundente e que ganha força nos últimos anos diz respeito a uma contestação que a própria economia vem fazendo de alguns postulados históricos da ciência econômica. A ciência econômica, como nós falamos no início do nosso curso de análise econômica do direito, e como nós falamos na economia política, quando vocês tiveram aula comigo, e eu relembrei hoje nessa aula, a teoria econômica ela está amparada numa pressuposição de que os indivíduos eles são racionais. Os indivíduos ou os agentes econômicos, eles são racionais. Eles são capazes de identificar os agentes. Então, um dos pilares da teoria econômica é que os agentes econômicos, eles são racionais. Isso envolve dizer que os agentes econômicos, eles buscam maximizar benefícios e reduzir custos. Isso significa dizer que o agente econômico racional, ele maximiza a utilidade, como nós falamos agora há pouco. O problema é que um campo da economia chamado de economia comportamental, desde a década de 80, com
comportamental, desde a década de 80 aproximadamente, vem propondo e vem demonstrando com dados uma série de situações em que a racionalidade humana ela não se apresenta da forma como nós conhecemos. O conceito de racionalidade plena, que é aquela pessoa que sabe fazer um bom julgamento de benefícios e custos, ele não se apresenta na realidade. A economia comportamental coloca que a racionalidade humana ela não é plena. A nossa racionalidade ela é limitada. O que é essa limitação da realidade? O ser humano, ele é a todo momento influenciado por vieses cognitivos e dificuldades de compreender a realidade. O que significa isso? Os vieses cognitivos, eles são uma espécie de vício mental que nós temos, em que nós nos agarramos a determinados conceitos ou determinados fatores, determinadas informações, e essas informações, elas não refletem necessariamente a realidade. Ou essas informações nos levam a cometer erros de julgamento. A mente humana, ela é extremamente suscetível a erros de julgamento. Embora nós sejamos capazes de realizar uma série de operações complexas, embora nós sejamos seres inteligentes, etc., etc., nós temos alguns fatores que nos levam a ter uma dificuldade muito grande de ler de forma adequada a realidade. E bem, se eu não consigo ler de forma adequada à realidade, isso significa que eu tenho uma dificuldade considerável, então, de dizer se os benefícios e custos que eu estou observando, eles são de fato reais. Será que eu não estou superestimando os benefícios? Será que eu não estou subestimando os custos? Como que isso se reflete na teoria econômica do crime? Bom, será que um criminoso, quando ele está cometendo um crime, ele decide cometer um crime, será que o julgamento dele não foi contaminado por uma superestimação da sua capacidade de não ser pego? Então, se o criminoso ele acha que ele tem 80% de probabilidade de ser pego, pode ser que ele atribua um peso. Vamos lá. Vamos supor que numa situação, um criminoso ele tem 20% de probabilidade de ser pego e de não ser pego e 80% de ser pego. Do ponto de vista racional, ele tem muito mais probabilidade de ser pego, certo? Então, é um grande fator, seria um custo bastante elevado para ele buscar essa conduta. Mas e se esse criminoso ele atribui para si próprio uma chance maior de não ser pego? E se ele acha e se ele tem certeza que ele faz parte desses 20% que não são pegos? Esse tipo de viés, esse tipo de comportamento, ele é muito observado na realidade. Quando nós estamos diante de uma situação que nós sabemos que tem uma probabilidade de acontecer um resultado, uma probabilidade de acontecer outro, e um desses resultados nos beneficia muito e outro nos prejudica muito, e isso depende da gente, a gente atribui um peso equivocado a essa probabilidade do cenário positivo. Se eu estou ultrapassando um carro e vem outro na minha frente, nós temos a tendência de atribuir uma chance muito grande. Não, eu vou conseguir ultrapassar e terminar aquela ultrapassagem. Bom, tem 5 vagas para não sei quanto não. Eu acho que eu vou passar porque eu tenho uma probabilidade. Eu acabo achando que eu sou capaz de estar dentro daquela exceção, quando na média provavelmente eu não estaria, ok? Isso é chamado de um viés de superconfiança.
os seres humanos, quando eles estão diante de situações probabilísticas, que um dos resultados, que é o mais improvável, gera algum tipo de benefício para ele, ele acredita muito que ele vai estar naquela exceção. Tá? Então, nós temos uma probabilidade muito grande de acreditar que nós seremos exceções. Por exemplo, se você joga na Mega Sena, você nem deveria olhar o resultado, porque é quase absolutamente certo que você não consiga ganhar. Tá? Então, você ficar olhando todo sábado lá, pô, será que eu vou ganhar? Isso é uma perda de tempo do ponto de vista racional. Porque a maior probabilidade é que você não ganhe. Você tem uma chance de 50 milhões de ser sorteado. Não obstante, quem joga na Mega Sena, chega lá, caramba, será que agora eu vou ser sorteado? E todo mundo fica na televisão olhando, na Mega da Virada. Pô, será que eu vou ser sorteado? Sua chance é uma de dezenas de milhões. Então você não deveria nem perder seu tempo. Não fica na frente da televisão. Porque se você fizer isso a vida inteira, a probabilidade esmagadora de 99,9999 é que você não vai ganhar. Então você não deveria se preocupar com isso. Porém, nós temos essa tendência de achar que nós temos uma chance muito grande de ser sorteado. Não, agora eu estou sentindo, agora eu estou confiante. Né? Isso é um viés cognitivo, de uma confiança muito elevada, às vezes numa capacidade, ou você acha que você tem algum tipo de influência em uma situação que não depende de você. O que eu quero dizer é que esses viéses cognitivos, eles nos levam a tomar atitudes que racionalmente não fazem sentido. Tá? E bem, se o ser humano ele tem uma grande tendência a agir dessa forma, será que estruturar um sistema que considera o ser humano racional, plenamente racional, é no fim das contas eficiente? Então, será que estruturar um sistema punitivo, considerando que o ser humano ele é um agente racional, será que isso vai funcionar? Porque se eu digo que em grande parte das situações da vida ele não é racional, talvez aquele sistema falhe muito, né? Essa crítica da economia comportamental, sem dúvida, foi a crítica mais forte que a análise econômica do direito recebeu até hoje. E como que isso é utilizado dentro da racionalidade econômica, da teoria econômica do crime? Da mesma forma que na economia geral, os postulados, ou seja, as objeções, os ensinamentos da economia comportamental, eles passaram a ser absorvidos dentro da ciência econômica. Então, ao invés de a gente subverter a lógica econômica, eu adapto todas as ideias para esses vieses que foram identificados, né? Então, se eu tenho um determinado viés comprovadamente científico, então, se eu consigo comprovar por dados, né, que determinadas pessoas têm uma inclinação a agir de uma determinada maneira, então eu vou tentar estruturar, moldar o meu sistema criminal, o meu sistema penal, para absorver e tentar neutralizar esse viés cognitivo. Então, se num primeiro momento a economia comportamental ela causa esse primeiro abalo nas convicções da análise econômica do crime, do direito penal, da teoria econômica do crime, num segundo momento, esses postulados eles são absorvidos e eles passam a fazer parte da discussão para a melhoria do sistema. Bom, eu preciso melhorar o sistema criminal de alguma forma. Eu sei que os criminosos eles consideram o peso do crime, eu sei que eles consideram a probabilidade de ser pego, mas eu também sei que eles erram muito nesse julgamento. Então, o que eu faço? Eu tento, de alguma forma, estruturar o sistema penal para capturar essa tendência de análise do criminoso, mas também considerar que ele pode escapar disso. Ok? E assim, pessoal, fazendo essa última consideração, nós encerramos, né, o capítulo de análise econômica do direito penal, de teoria econômica do crime, e, consequentemente, nós encerramos a nossa matéria para A2, e como ninguém vem na aula depois de A2, consequentemente, a gente encerra o conteúdo a ser cobrado dentro do semestre. Tá? Especificamente na análise econômica do direito penal, nós passamos pela introdução, né, do conceito de racionalidade, nós passamos pela retomada histórica, passamos pelo mecanismo racional pelo qual os criminosos eles pensam
em deliquir, né, de que forma a mente criminosa, segundo a análise econômica do direito penal, opera em relação a isso. Falamos sobre a eficiência, né, no nível de dissuasão, no nível de tentar fazer com que aquele crime não seja cometido, e passamos pelas críticas à teoria econômica do crime. Tá? Então, dentro dessa parte, nós passamos por esses 5 capítulos, e esse último capítulo das críticas é o capítulo que encerra a nossa matéria em termos de conteúdo. Okay? Antes de eu prosseguir aqui dando alguns avisos, queria saber de vocês se ficou ok, se ficou entendido tudo. Hoje eu fui falando direto, né? Ninguém também me interrompeu, então eu achei que estava tendo um bom andamento. Alguma dúvida dentro do conteúdo que foi passado hoje em relação à teoria econômica do direito penal? Tudo ok? Professor, tranquilo, bem tranquilo. Beleza. Na aula que vem, assim como nós fizemos na nossa revisão para 2, para 1, eu vou trazer para vocês, perfeito, Michele, Raquel, obrigado pela resposta também. Eu vou trazer para vocês algumas questões que podem ser utilizadas, do mesmo modelo, né, que podem ser utilizadas para A2. Na nossa A2, nós não teremos questões objetivas, tá? Somente questões subjetivas, colocando uma determinada situação, pedindo que vocês tratem, né? Vocês falem a respeito dela na prova, tá? Pode ser uma análise crítica, pode ser uma resposta que está dentro do conteúdo, tá? Mas na semana que vem vocês vão ter uma dimensão de como de como será essa nossa A2, tá bom? Bom, então acho que da minha parte, para o dia de hoje, é isso. Nosso semestre ele acabou começando mais tarde, né, acabando, acho que acabou um pouco cedo, né, a gente está em meados de novembro, né, e já está caminhando para 2, até como uma metodologia minha, eu não gosto de chegar na cara da prova sem fazer essa revisão e nós ficarmos sem conteúdo. E tem bastante coisa na nossa matéria que eu acho que seria interessante a gente ter estudado, mas ou não seria suficiente em termos de tempo, ou ficaria um pouco perdido, né? Até por conta disso, há um tempo atrás, eu estava conversando com o professor Rafael Crespo para a gente tentar estruturar alguns eventos na faculdade, valendo horas acadêmicas, né? Mas alguns eventos na faculdade, trazendo outros tópicos de análise econômica do direito, né? Trazer dentro dos eventos que vocês têm de outras matérias a interação da nossa disciplina, porque existe um campo de estudo da nossa disciplina muito grande, que relaciona a análise econômica aos litígios, a análise econômica ao direito do trabalho, direito societário, uma parte importante da nossa matéria que é mais complexa, que é a teoria dos jogos. Nós não tratamos essa matéria, é extremamente interessante e cada vez mais falada no direito em diversas áreas de conhecimento, uma teoria matemática, né, que vem sendo adaptada por uma série de outras disciplinas. Mas, enfim, nosso conteúdo para 2, como eu falei, ele termina aqui. Pessoal, se vocês não tiverem nenhuma dúvida, não tiverem nada a ser perguntado, eu acabei de tirar aqui a nossa chamada, lista de presença, e desejo para vocês uma boa semana. Semana que vem conto com vocês aqui para nossa revisão, tá? Porque na A2, como nós fizemos na 1, eu vou deixar a prova disponível já durante o dia, mas não vai ter aula, né, no dia, tá? Não vai ter sessão nossa de encontro. Beleza? Então, nosso próximo encontro na semana que vem. Um abraço para vocês, uma boa noite, uma boa semana. Valeu. Valeu, professor. Está aí, professor? Oi, Pedro. É uma pergunta fora da matéria. O senhor colocou os slides 10 e 11 na web? Acho que coloquei, cara. Porque eu não peguei. Você poderia botar de novo? Posso. Você pode só confirmar se não está no repositório dentro do WebGIS? Não tá. Eu só tenho o 12 e o 9 aqui. Tá, eu vou colocar então qual você não tem? 10, 11, né? E esse de hoje... Não, esse de hoje é o... É o mesmo. É o mesmo. Eu tenho o 9 e o 12. Falta o 10 e o 11 aqui. Eu vou enviar. Pode deixar, vou mandar agora lá. Ok. Beleza? Valeu.